pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial. Vamos continuar respondendo essa prova aqui da UDESC. Foi o Thales que pediu, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vídeo passado a gente já respondeu duas questões. A questão é a questão 2. E agora na questão 3, ele coloca aqui um trechinho de uma sonata de Beethoven e coloca para a gente 4 perguntas. As questões 3, 4, 5, 6. E a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos olhar as questões e aí a gente volta para analisar o que tem aqui. Questão 3, assinale a alternativa correta. Tonalidade Lá menor, compasso binário simples, início acéfalo, nenhum dos 8 compassos apresenta síncope. Bom, então o que ele está querendo ver? Que a gente descubra tonalidade do trecho, compasso do trecho, o início, se é acéfalo ou se é anacruse, e que a gente conheça um pouco sobre síncope. Tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos voltar lá para o exercício, para a gente analisar. Direto aqui, vamos ver aqui. Armadura, a gente não tem nenhuma alteração. Isso significa o quê? Que a gente pode estar em Dó maior ou que a gente pode estar em Lá menor. Ele quer que a gente considere os primeiros 8 compassos. Ó, está no enunciado aqui. Isso está no enunciado. Considere os primeiros 8 compassos. Então, a gente tem esse começo e vem até aqui. O que está depois daqui não vai interessar para a gente nessa questão. Então, a gente tem aqui Dó maior ou Lá menor. E a gente sabe que quando aparece uma relativa, aparece muita alteração. Quando a gente está na tonalidade relativa, aparece muita alteração, criando a sensível aqui. A gente olha aqui e a gente não vê nenhuma alteração criando o Sol sustenido. Aparece uma alteração aqui criando um Fá sustenido, mas é um exemplo de dominante secundário que vai conduzir até o Sol, que é o acorde da dominante do Dó maior. Então, tonalidade Dó maior, beleza? Tem vídeo sobre isso específico aí, tá? Quem tiver com dúvida é só dar uma procurada aí. Tonalidades relativas, dominantes secundárias, tudo isso tem explicado aí pelos vídeos. Vamos ver os compassos. 9 por 16. O 16 embaixo significa que a gente vai ter a semicolcheia como a unidade que vai figurar aqui como um tempinho. Isso é mais uma explicação muito básica. Por quê? Porque, na verdade, quando tem um 9 em cima, o que vai valer de fato um tempo vai ser uma combinação de 3 dessas figuras aqui. Por isso que é chamado de compasso composto. Quando a gente tem em cima um 6, um 9 ou um 12, a gente tem, na verdade, compasso composto. Então, o 16 embaixo significa que é a semicolcheia e o 9 em cima significa que um tempo vai ser uma combinação de 3 semicolcheias, ou seja, uma colcheia pontuada. O que vai valer um tempo nesse compasso aqui é isso aqui, ó. Essa colcheia pontuada, essa colcheia pontuada, essa colcheia pontuada. Então, 1, 2, 3. A gente tem, então, né, no 9 por 16, no 9 por 8, um compasso ternário composto. A subdivisão dessa música aqui, dessa peça aqui, é uma subdivisão ternária. Também tem vídeo sobre isso, ok? Quando tem 6 por 16, no caso, compasso binário composto, né? 2 grupos de 3. Quando tem 12 por 16, 4 grupos de 3. Então, ó, quaternário composto, nesse caso aqui, ternário composto, né? Quaternário composto é o 12 por 16. 9 por 16, ternário composto. E binário composto, 6 por 16. Beleza? Então, aqui, ternário composto. O que é que ele fala mais? Do início, para a gente ver se é anacruse ou para ver se é acéfalo. Lembra o que a gente viu? Ó? Acéfalo é caracterizado quando está antes da metade e vai ter pausa no início. Olha como a gente está aqui. Ó. Depois da metade, a gente só está usando aqui, na verdade, o terceiro tempo e a gente não tem pausa no início do compasso. Tanto que aqui no final da casa 1, ó, olha o que a gente vê. Essa casa 1 ela só tem 2 tempos. Está vendo aqui? O primeiro grupo aqui, ó,
colcheia, semicolcheia formando um tempo, colcheia, semicolcheia formando outro tempo. E o terceiro tempo, Carlinhos, você falou que era ternário. O terceiro tempo aqui, certo? Então, esse começo aqui é anacruse, tá? E ele fala alguma coisa sobre síncope lá no final. Aqui a gente pode ver que a gente não tem síncope. O que é uma síncope? É quando a gente antecipa a nota, quando a gente antecipa o compasso. Antecipa o compasso, tá maluco, velho? A gente antecipa o acorde, né, do compasso seguinte. Então, olha o que está acontecendo. Ó. Tudo ele vem e vem colocando. Aqui, alguém mais atencioso poderia falar, pô, mas aqui tem uma síncope. Tá, cara, mas é o mesmo acorde que teve aqui antes. Então, repara, ó, a gente tem aqui as notas Si, Ré, Sol, um Ré ali em cima. Então, é o que? Isso aqui é a primeira inversão do acorde de Sol maior. Ele não está sincopando, ele, na verdade, está aqui. Ó, ele deslocou um pouco, né? Mas o acorde já apareceu antes aqui. Então, não dá para considerar que é uma síncope. Tá? Vamos ver aqui abaixo. Agora, o problema aqui é que ele coloca essa questão, dá uma certa dúvida, porque ele coloca aqui, ó, nenhum dos 8 compassos apresenta síncope. Tá? Alguém poderia argumentar que aquilo ali é uma síncope. Tá? Então, vamos olhar aqui as alternativas. Tonalidade de Lá menor, não. A gente já viu que é Dó maior. Tonalidade de Dó maior, compasso ternário simples, falso. É o compasso ternário composto. Tonalidade de Dó maior, compasso ternário composto, início anacrústico, a gente viu que é uma anacruse que tem lá. Nenhum dos 8 compassos apresenta síncope. Isso aí é o que dá a margem para isso aí não ser falso. Mas quando, ou não ser verdadeiro. Mas quando a gente vai ver aqui no final, ó, tonalidade de Lá menor, não é. Tonalidade de Dó maior, compasso binário composto, não é. Então, só sobra essa aqui mesmo. Apesar de isso aqui, dessa palavrinha nenhum dos 8 compassos apresenta síncope, isso dá uma certa margem para dúvida aí, beleza? Mas é a letra C. Pelo gabarito deles, é a letra C mesmo. Vamos ver mais uma questão, para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu faço outro vídeo com as questões 5 e 6. Os primeiros 8 compassos apresentam duas frases de 4 compassos. A primeira termina com a cadência dominante. Ele está querendo saber, então, se a gente conhece frases e se a gente conhece cadências. Tá? Vamos olhar o que a gente tem aqui. Beethoven é um compositor do período clássico. O período clássico é muito famoso pela regularidade métrica. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Vou assoviar isso aqui. Eu não sei se eu vou pegar um primeiro grau certinho, se vai ser o Dó, mas eu vou cantar isso aqui. Então, eu tenho um compasso ternário. Vou considerar que isso aqui é o meu primeiro grau. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2. Dó, Sol, Sol. Ré, Sol, Sol. Sol, Sol. Mi, Dó. Dó, Si, Si. Dó, Mi, Sol. Sol, Fá, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Sol, Sol. Ok? Então, o que dá para a gente considerar? Que a gente tem um período de 8 compassos, que vem até aqui, ok? Isso aqui é um período, e que esse período a gente está dividido em 2 frases. A gente tem aqui um tan, 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 tiraram. E aqui a gente termina a melodia na sensível, e aqui o acompanhamento está no 5º grau, ou seja, isso aqui é uma meia cadência, é uma cadência dominante. E aqui a gente continua, né? Responde aqui, vindo com uma primeira inversão. Dó, Mi, Sol, Sol, Fá,
ré, dó, si, dó, ré, sol, sol. Ok? Então, isso aqui é uma segunda frase. Ele muda bastante, ele mantém essa ideia desse motivo na primeira frase. Tan, 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 tirara. Na segunda frase ele muda. Ti, ta, 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 te, ta, 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 ta. Certo? Então ele tem, na verdade, duas frases. A primeira frase termina aqui numa cadência para o quinto grau, para ele resolver aqui. Seria uma meia cadência, né? 4 compassos, a gente tem aqui os primeiros 4 compassos, começando com a anacruse, mas o compasso da anacruse a gente não conta. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 compassos também. Vamos ver o que ele dá de opção lá. Primeiros 8 compassos apresentam duas frases de 4 compassos, a primeira termina com a cadência dominante. Essa aqui é possível. Duas frases, a primeira com 4 compassos, a segunda com 5. Isso aí a gente viu que é falso. Na verdade, a segunda termina ali com um ritornelo, mas aqui é o quarto compasso e aqui, na segunda vez, é o quarto compasso. Então, ela não tem 5 compassos, ela só tem 4 compassos. Beleza? Vamos ver aqui. Duas frases de 4 compassos, a primeira termina com uma cadência autêntica imperfeita. Seria uma cai. Cai, a gente viu que isso aqui não é. A gente tem aqui uma meia cadência, uma cadência A dominante, certo? Termina aqui no quinto grau. Para ser uma cai, ele teria que terminar aqui no primeiro grau, já que é Dó maior, ou com alguma inversão, ou não vindo, né, não tendo o soprano no Dó e uma outra condição. São 3 condições para cai. Mas a gente viu que aí a gente está no quinto grau. Então, não é. Duas frases, a primeira com 4 compassos, a segunda com 5. Não, isso aí não procede. Duas frases de 4 compassos, a primeira termina com a cadência autêntica perfeita. Muito menos, porque a gente está ali, né, terminando no quinto grau. A primeira frase, ela termina ali no quinto grau. Perfeito? Vou voltar aqui. Passou demais. Saco de mouse. Certo? A primeira frase termina aqui e a gente vê que a gente está aqui no quinto grau. Ele coloca um Fázinho aqui para ser uma sétima, para depois resolver ali na primeira inversão. Beleza? Vou ficar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Então, só para a gente amarrar, a gente vai ver ali, a resposta vai ser, portanto, letra A. Os 8 primeiros compassos apresentam duas frases de 4 compassos. A primeira termina com a cadência A dominante. Beleza? Letra A, esse aqui. É isso aí. Não para de ouvir, nem para de pensar. O próximo vídeo vão mais 2 questões. Questões 5 ou 6. Vamos lá. Valeu, um abraço.